Pois é, sábado agora, 1º de outubro, é celebrado o Dia da Pessoa Idosa. Na atualidade, os idosos representam cerca de 14% da população brasileira. Um grupo ativo de pessoas que segue tendo importância social, mas que também se encontra em constante vulnerabilidade. O que fazer quando as pessoas que deveriam proteger os seus familiares idosos ou amigos, enfim, não lhes dão o devido acolhimento, né? E cometem, inclusive, violência contra eles? Sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com a defensora pública Lidiane Cristine Rocha Monteiro, que vai conversar com a gente pela internet. Defensora, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso Fique Alerta. É importante, né, a data, né, o Dia da Pessoa Idosa. Importante também lembrar que os idosos têm direitos e nós precisamos garantir esses direitos, não é? Defensora, me ouve? Boa tarde a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Sim. Pois não, pode continuar. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui hoje à tarde com vocês, tratando desse tema de suma importância. Quais são os direitos da pessoa idosa, defensora? Tem o Estatuto do Idoso, né? E só no Estatuto muitos ganhos chegaram, né? Isso, muitos direitos são assegurados pelo Estatuto do Idoso, né? Todos os direitos assegurados, todas as proteções, elas são garantidas. Inclusive, o próprio Estatuto, ele estabelece violências, né, que possam ser cometidas contra a pessoa. Defensora, vou pedir licença à senhora porque está travando muito o sinal. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar reconectar a defensora para que a gente possa ouvi-la melhor, né? Para todos nós possamos ouvi-la melhor também. E daqui a pouquinho a gente vai voltar no quadro Fala Defensor, aqui no nosso Fique Alerta, tá? Daqui a pouquinho com as perguntas, inclusive, que vocês nos enviaram, tá? Vamos voltar ao nosso quadro Fala Defensor. Nós estamos falando hoje sobre o direito da pessoa idosa. Próximo sábado é o dia do idoso, né? E vamos conversar com a defensora que está com a gente agora ao vivo. Tudo bem, defensora? Vamos às duas perguntas que nós temos aqui. Vamos colocar agora, acho que o nosso sinal está melhor nesse momento. Coloca na tela a primeira, a Isabela Rocha. Meu vizinho é idoso e mora sozinho. A família não cuida dele. O que podemos fazer, defensora? Então, o próprio Estatuto do Idoso, ele estabelece que é dever de todos, né, zelar pela dignidade do idoso. E, então, numa situação específica como essa, a pessoa que tomar conhecimento daquela situação, ela pode buscar os órgãos que fazem parte da rede de proteção ao idoso. Então, os serviços e profissionais de saúde, os serviços profissionais relacionados à assistência social, bem como a autoridade policial, né, especializada, a Promotoria de Justiça, a Defensoria Pública, os conselhos, né, do idoso, seja municipal, seja estadual, a fim de que aquela situação específica ela seja averiguada, né, e a depender da situação, né, a medida ser adotada e verificar qual é a melhor para o caso específico. Saliente que em determinadas situações, inclusive, é aconselhável, né, que o idoso ele seja colocado no sistema de abrigamento, né, uma instituição de longa permanência, a depender da hipótese. Perfeito, defensora. Então, assim, é dever nosso, inclusive como vizinhos, familiares, né, de repente denunciar e pedir ajuda para esse idoso. Nós já mostramos alguns casos aqui, inclusive teve uma idosa lá na Jatiuca que infelizmente não conseguiu sobreviver, ela estava abandonada realmente, né, foi resgatada, mas logo depois veio a falecer. E temos outros casos de que pessoas que foram resgatadas conseguiram, não é, se reabilitar, né, e ter mais qualidade de vida. Vamos à segunda pergunta para a defensora, por favor. Vamos lá, falamos sobre idosos hoje. Carla Matias, como a Defensoria Pública pode atuar diante de denúncias de violência contra o idoso? Então, a Defensoria Pública ela pode atuar de várias formas, seja na área extrajudicial, né, com a expedição de ofícios para as autoridades competentes, né, seja para a delegacia especializada, né, para apuração de possível caso de violência, até mesmo para o próprio Ministério Público, seja através de ações judiciais, né, ajuizando ações na defesa, né, dos direitos e garantias desses idosos. É importante eu falar que nós temos um núcleo especializado, né, do idoso, que funciona na sede da Defensoria Pública, né, na Fernandes Lima, em frente à Equatorial,
e que preste o atendimento, né, prioritário às pessoas com idade de 60 ou mais em situação de vulnerabilidade. Perfeito. Então, se você tem alguma situação, até na própria família, ou conhece alguém, dá essa orientação, não é, defensora? E a Defensoria Pública é exatamente para isso, né? Para ser os advogados, são os advogados da população que não pode pagar advogado, e está exatamente lá para defender os direitos de todos nós, não é? Exatamente. Muito obrigado pela sua participação, defensora. Até a próxima, tá? Tá, eu que agradeço a oportunidade, né? Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, defensora. Hoje o nosso Fala Defensor falando do Dia da Pessoa Idosa, que é próximo sábado, não é? Próximo sábado, dia 1º de outubro, tá? Toda quinta-feira tem o Fala Defensor aqui na tela da TV Pajuçara do nosso Fique Alerta.